E só nessa temporada passou a aproveitar jogadores da base. Por quê? Porque o poder de investimento do clube nesse ano de 2020, mesmo antes da pandemia, não era o mesmo de outros carnavais, né, de outras temporadas, e sabendo que tinha bons jogadores, o técnico que foi então contratado, rapidamente foi o que foi dito a ele, ó, você vai ter que usar mais os garotos. E assim ele fez. Fosse uma ordem superior, né? Outros usam garotos da base porque não tem opção. O Grêmio, por exemplo, ele não tem a capacidade para competir, capacidade econômica, né, para competir no mercado, como o Palmeiras em alguns momentos, o Flamengo, por exemplo, para ficar nos dois exemplos mais atuais. Então ele tem que buscar o quê? Negociar o Everton, fazer caixa, investir na base e achar esses jogadores. Eu acho que no Brasil, em geral, a necessidade faz isso. Lembrando que o Grêmio, embora tenha o PP, no começo do ano tinha o Thiago Neves. E aí a torcida, em parte, a torcida gremista até questiona por que o Thiago Neves, jogador para lá de controverso, tinha acabado de se destacar, entre aspas, como um dos pivôs do rebaixamento do Cruzeiro e não o garoto que está crescendo. Isso foi discutido à época. Pô, mas tem o Jean-Pierre, tem os garotos aqui chegando, por que Diego Souza e Thiago Neves, por exemplo? Diego Souza não é um jogador útil, Thiago Neves passou, já foi embora, já está lá no esporte no Recife. Ou seja, eu acho que a necessidade e a política que determinam. O Santos revela muitos jogadores. Sim, porque o Santos vai achar mais jogadores da base do que vai poder sair ao mercado para contratar, pelo momento do clube. Então, acho que o que determina mesmo é quem faz a gestão do futebol profissional e a situação econômica do clube. E, claro, se você tem que tirar da base. Pega o caso do Botafogo. O Botafogo precisa de jogadores urgentemente, o time é fraco. Mas qual o trabalho de base do Botafogo? Há quanto tempo o Botafogo não revela um grande jogador? Até para poder vender e fazer caixa. Por que o Fluminense, ao contrário, sempre está colocando garotos da base e está negociando já há anos? Porque o Fluminense faz um bom trabalho na base. O Fluminense tinha lá Xerém sucateado em dado momento, aquilo foi recuperado, foi colocada uma gestão profissional para o futebol de base e o Fluminense não tem condições, desde que a Unimed foi embora, de fazer investimentos pesados. Mas nos tempos da Unimed, o Fluminense contratava jogadores e foi justamente num desses períodos aí de Unimed que começou a cair a produção de bons jogadores lá em Xerém. Então, acho que a situação é que acaba determinando isso. Não acho que seja assim, esse clube... Por que o Corinthians, o Corinthians, por exemplo, tem convênios aí com os caras que, né, colocam o jogador na base, mil negócios ali e tal, negócio complicado. O Corinthians já foi campeão de Copinha com o time praticamente todo ele vindo de outros clubes, de outros caminhos. Não faz um trabalho para si. Essa é uma questão, inclusive, muito polêmica, acho que pouco discutida pelos corintianos, né? O potencial que tem o Corinthians para atrair quantos moleques corintianos aqui em São Paulo, principalmente, sonham jogar no clube, são bons de bola e que, de repente, não são pensados porque não se faz um trabalho tão bom como poderia para um clube com esse potencial. Né? Então, acho que a questão passa por aí. Se você procurar, todo clube já teve seu momento de revelar grandes jogadores. Mas alguns não são capazes. Né? Eu acho que o caso do Botafogo é o que mais me chama a atenção. Pela extrema necessidade de descobrir um talento ou outro e não aparece ninguém. Sinal de que o trabalho não é bem feito. Porque a oportunidade no Botafogo, aparecer um garoto bom, ele vai jogar. E é um ou outro, muito pouco que aparece por lá, é preciso mais. Uma coisa que a gente tem de elogiar, pelo menos eu entendo assim, eu não sei se a opinião de vocês é a mesma, e posso começar por você, Pedro, foi a atitude do Renato, né? Vestir a camisa da seleção da Argentina com 10, Maradona nas costas. Às vezes a gente fala muito do tamanho do Renato, né? O significado do Renato para o Grêmio, para o futebol, as atitudes do Renato, muitas delas tomadas justamente pelo tamanho que tem. Eu acho que o tamanho do Renato, depois de um depoimento muito bonito, emocionante, emocionado a respeito da morte do amigo Maradona, o tamanho do Renato impulsionou essa atitude, para mim, das mais nobres, e inclusive as imagens, as fotos estão girando o mundo, a gente olha aqui pelas redes sociais, não só os brasileiros estão comentando, uma sensibilidade ímpar, e eu acho que o tamanho do Renato, o que representa o Renato, tem tudo a ver com a atitude que ele tomou, para mim, das mais nobres nessa noite. Das mais lindas, né, Paulo? Por um acaso a gente está aqui até acompanhando, olhando, tela de apoio, o Renato inclusive está agora dando coletiva com a camisa que ele estava na beira do campo, ou seja, independente do que se fala, obviamente deve ter alguém torcendo o nariz, porque deveria estar com uma camisa do time, algum patrocinador ali deveria aparecer, um momento de Libertadores, um momento que todo mundo espera e que sonha. Acho que talvez, estava me pegando aqui no meio da sua fala, a gente debatia muito durante a semana de ontem para hoje, basicamente, se o Maradona não era dos últimos, daqueles românticos, né, que batia de frente, bancava o que tinha ideia, bancava o que queria fazer,
não tinha medo do tal sistema, entre aspas, de que tem que ser feito, do status quo ali que precisa ser cumprido. Renato tem que cumprir um protocolo, tem que cumprir um ritual, tem que cumprir uma entrega publicitária de uma camisa X, de um boné. Não quis saber. Ele botou a camisa dele, é muito maior do que tudo isso, é muito maior do que qualquer valor, muito maior do que qualquer contrato. O Renato se assemelha muito, em alguns pontos, ao jeito do Maradona. O Renato, que era um grande parceiro de Maradona, sempre que o Maradona estava no Rio de Janeiro, inclusive recebia o Maradona, tinha lá seus programas do jeito que eles curtem, de sair, de beber, de fazer o que eles quiserem, e é total direito deles. Então, a atitude para lá de louvável, é muito interessante, é bom que ainda tenha, por mais que eu discorde bastante, acho que os colegas aqui, a gente já bateu muito nessa tecla de alguns comportamentos do Renato, talvez negar o óbvio, talvez negar algumas informações, tá aí a gente vendo bela imagem, né? Negar algumas informações, negar algumas análises, se esquivar de algumas perguntas, não aceitar algum tipo de crítica, por muitas vezes justas, mas a personalidade, o tamanho do Renato, ele saber usar isso para passar o recado que tem que ser passado agora, eu acho que é louvável demais. É óbvio que é outra situação, outro momento, mas a gente tem que destacar assim, das imagens mais lindas, talvez a mais linda dessa rodada de Libertadores até aqui. O Paulo Cano também no jogo do Vasco agora acabou fazendo um gol e ele dedicou o gol ao Diego. Ele falou para você, Diego, também. Uma noite para lá de especial desde ontem, né? Muito legal, muito bonita a atitude. Já que o Pedro começou a falar do jogo do Vasco lá na Argentina, o empate por 1-1 com o Defensa e Justiça, a gente muda um pouco o foco para este jogo e muda de competição, né, da Libertadores para a Copa Sul-Americana. Vitor Birner, o resultado que o Vasco traz, o empate com gols, podendo empatar por 0-0 aqui no Brasil, foi melhor do que a atuação do time? Foi, sem dúvida alguma. O Defensa e Justiça teve mais iniciativa, mais finalizações, teve gols corretamente invalidados. Eu tenho dúvida a respeito de um, mas não vou discutir isso aqui agora, porque eu preciso perguntar para um especialista de arbitragem, porque eu tenho dúvida se o lance é legal. Né? Falar sobre isso. E é interessante destacar, porque os jogadores que começaram a temporada até colocados meio que no segundo plano, com algumas contratações de veteranos, mas são eles que fazem realmente a diferença. O Grêmio já desde o começo do ano ter sido um time capaz de executar melhor esse tipo de jogada quando é o primeiro gol, né? Usando mais a velocidade e aproveitando o campo quando o adversário vai ao ataque, cede terreno, e assim construiu 1-0. O segundo gol, depois com a participação do Churin, que veio do banco na metade do segundo tempo, também importante, o jogador sair do banco e participar. Ou seja, a vitória dentro daquilo que se esperava, né? O que você espera do Grêmio? O que você espera de um dos principais times do Brasil contra o Guarani, mesmo no Paraguai? Vencer. Pode ser difícil, pode ser complicado em alguns momentos e tal, mas você espera que o time consiga uma vitória. Você não está enfrentando um gigante sul-americano. Não se trata de não respeitar o adversário, mas de ter consciência de que é possível vencer e que tem que buscar o resultado. E o Grêmio fez isso. Embora o primeiro tempo tenha sido tímido em termos de finalizações, no segundo tempo criou mais, chegou à vitória. Teve até menos posse de bola do que no primeiro tempo, mas foi muito mais eficiente. E chegou aos 2-0, placar muito confortável. E isso é importante, inclusive, para o Grêmio, como é para o Santos, como é para o Palmeiras, né? Os times que venceram jogando fora de casa, para poder administrar o brasileiro simultaneamente à Libertadores, né? O Renato, contra o Corinthians domingo, ele acabou colocando um time mais forte do que muitos acreditavam, por conta do seu hábito de poupar jogadores em partidas anteriores às do mata-mata, mas pode até pensar bem no que fazer, porque ele tem uma situação muito confortável para o jogo de volta e já pode até começar na dele já imaginar como é que vai ser o confronto com o Santos. Muito difícil que não aconteça, principalmente pelo Grêmio. Pelo Santos não, o Santos ainda vai ter, ao que acredito, uma dificuldade maior, porque tem um adversário melhor e uma vantagem que não é de 2 gols, é de 1 gol apenas. Pedro, dá para dizer que o Grêmio engrenou como imaginava e como chegou a prometer? Bastante trabalho, o Renato mantendo ali uma certa convicção do que poderia ser feito, talvez apostando muito no rendimento dos jovens que ele conhece tão bem. E acho que é por aí, passa sim, é um bom momento do Grêmio, é claro, passa muito pelos jovens, a gente já falou, o Mauro disse, é chovendo molhado, o PP, o Jean-Pierre, o Luiz Fernando por mais que oscile, mas sim, tem até o Matheus Henrique, o Darlan talvez um pouco abaixo, mas os jovens começam a se entender. Agora é bom falar também, muito boa fase do goleiro, do Vanderlei. Sim. Hoje mesmo, antes de sair o primeiro gol, o Vanderlei salva o time ali, entendeu? Poderia ter sido até uma situação inversa, poderia ter saído atrás do placar.
O Grêmio achei um pouco moroso, nessa de controlar o jogo ficou um pouco moroso ali no primeiro tempo, sabe, não atacou, se movimentava pouco, talvez até um problema já do último jogo contra o Corinthians, se movimentou pouco, teve pouca opção, talvez 2 bolas esticadas na ponta, quando conseguiu abrir o campo e criou, mas não finalizou no primeiro tempo, e na segunda etapa acabou se tornando uma situação confortável, que é quando realmente atrai o time adversário para o seu campo e sai na velocidade de seus jovens. Só que é bom sempre pontuar, a qualidade do Vanderlei salvou o time 2 vezes, a primeira para o adversário não sair na frente do placar, e a segunda para o adversário não empatar uma defesa também quase que no ângulo ali. Então